Neste bloco vamos falar de um assunto também de muita relevância para a vida da igreja na prática, a respeito da transferência de seus membros. Pastor Ranieri, os membros da Igreja Adventista são transferidos por alguns motivos, mudam de endereço, mudam de estado, até mudam de países, né? Qual é o processo que o Manual da Igreja orienta quando um membro sai de uma igreja adventista e ele vai se tornar membro de uma outra igreja adventista? Como é o processo dessa transferência dele? Uau, esse é um dos procedimentos mais burocráticos que existem na igreja. Na verdade, a igreja considera a condição de membro como uma experiência muito solene, muito importante. E aí passa a ter muito cuidado nesse processo. É um processo, como eu disse, burocrático, relativamente longo, mas bastante seguro. Eu vou tentar resumir aqui quais são os passos para proceder à transferência de um membro. Okay. O primeiro passo é a solicitação da transferência, que deve ser feita pelo próprio membro. Quer dizer, o indivíduo sai da sua igreja de origem, vai para outra igreja, em outra cidade, porque se mudou, etc. Então, ele faz a solicitação da sua transferência para o secretário da igreja. O secretário envia esse pedido para a igreja de origem, né? Aí o secretário da igreja de origem, através do pastor ou do ancião, leva o pedido para a comissão da igreja. A comissão da igreja vota o envio da carta. Esse voto, essa proposta é feita na igreja, diante da Assembleia da Igreja. Diante da Assembleia da Igreja. É dado uma semana para observações, se houver observações. Se não houver observações, na semana seguinte, essa proposta é votada pela Igreja. Então, o secretário envia a carta de transferência para a igreja que solicitou. Aí, o secretário dessa igreja, através do pastor ou ancião, leva para a comissão da igreja. A comissão da igreja aceita essa carta, recebendo esse membro. Essa proposta é levada para a igreja, votar a aceitação, apresentado na igreja, se dá uma semana para observações. Se depois de uma semana não houver observações, é feito então o voto aceitando este membro, essa pessoa como membro desta igreja. Aí, finalmente, ou quase finalmente, o secretário envia o comprovante de que a pessoa foi aceita nessa igreja. A aceitação. Exatamente. E aí, finalmente, na igreja de origem, depois de ter confirmado que ele já foi aceito lá naquela outra, ele tem o seu nome retirado da lista de membros. Então você percebe... abaixo do nome dele. Exatamente, da lista de membros. Depois que a igreja confirma a sua aceitação. E aqui acontece uma situação curiosa. É a única situação em que uma pessoa pode ser membro de duas igrejas ao mesmo tempo. Nesse período de transição. Enquanto não vem a confirmação e é eliminado aqui, ele permanece como membro das duas igrejas. Este é o cuidado que a igreja tem para não correr o risco de tirar de uma pessoa o privilégio, né, de ser membro da igreja. Agora, há a possibilidade de alguma igreja não aceitar receber esse novo membro que vem de uma outra igreja? Olha, existe... A igreja pode negar? Existe essa possibilidade ela não é comum, ela não é uma prática usual, né? Uma igreja, evidentemente, a igreja local tem autonomia no controle dos seus membros. Enviar, receber membros, batismo, a aplicação da disciplina eclesiástica, né, a remoção da lista de membros, tudo isso são atribuições da igreja local. Então, uma igreja ela poderá, por alguma razão, não aceitar a solicitação ou uma carta de transferência. Mas assim, o Manual da Igreja estabelece que, se for o caso de não aceitar, deverá devolver o pedido com uma explicação muito consistente. Uma igreja não pode deixar de receber uma pessoa como seu membro por questões superficiais, por questões pessoais. Esse é um assunto muito sério. Algo extremamente relevante. Algo extremamente relevante. Que justifique, né, a não aceitação. Exatamente. Não é verdade? Agora, uma pergunta, dentro do Manual da Igreja também. Uma igreja pode pedir a carta de transferência do membro por iniciativa própria ou tem que ser o membro que faça o pedido? Ou seja, você está perguntando se a igreja pode tomar a iniciativa de solicitar a transferência de um membro? Sem consultar o membro? Não, não pode. Não pode. A solicitação da transferência, ela sempre deve partir da pessoa, do membro envolvido. Mas no caso, se eu tenho um membro que veio de uma outra igreja adventista para a minha igreja, ele já está aqui há 10 anos, ou vice-versa, né? Mas ele está aqui há 10 anos, 2 anos, 1 ano, 3 anos, ele não pede a carta dele. Ele não tem iniciativa de pedir a carta dele. O que fazer com esse membro que sai de uma igreja para outra e não pede a sua carta? Então, na maioria desses casos, o membro não pede por uma questão de falta de iniciativa ou mesmo falta de orientação. Ele se mudou, está frequentando a igreja, vai toda semana para os cultos, participa e tal. Então, ele não se dá conta da importância de ter o seu nome naquela igreja. Então, a igreja, o pastor, o ancião, o próprio secretário ou secretária da igreja
devem orientar a igreja, cada membro que está chegando, a solicitar a sua transferência, né? Mas essa tem que ser uma iniciativa do membro. Ora, caso o membro tenha alguma razão para, enfim, se sinta motivado a não solicitar a transferência, ele deve ser conscientizado de que a sua participação como membro da igreja fica bastante limitada. Até porque, para ele ter cargo na igreja, Exato, e ser um oficial eleito pela igreja que ele frequenta, ele tem que ser membro daquela igreja local. o nome dele tem que constar na lista daquela igreja. Exatamente. Então, não somente isso. Em primeiro lugar, ele não pode ter nenhuma função de liderança na igreja, porque ele não é membro daquela igreja local. Ele não pode participar, ele não pode participar das decisões administrativas da igreja, ele não tem direito a votar nas decisões, nem a se pronunciar nas decisões da igreja. Então, ele fica, digamos assim, extremamente limitado na sua atuação em relação à igreja. Então, o manual diz o seguinte, que uma pessoa, quando vai para outra localidade, por um período superior a 6 meses, deveria fazer a solicitação da transferência. Essa é a orientação do manual da igreja. Até porque, depois de 2 anos que ele não pede a carta, as pessoas podem fazer uso da remoção por desaparecimento. Se a igreja de origem não tem mais contato, não sabe para onde ele foi, depois de seguir os caminhos ali orientados pelo manual, de buscar, publicar o nome e não localizá-lo, ele poderá simplesmente ter o seu nome retirado da lista de membros e deixar de ser membro da igreja simplesmente porque não pediu a transferência. Agora, e um membro que está sob disciplina da igreja, ele poderia ser transferido de uma igreja para outra, se ele está num período ainda de disciplina daquela igreja que ele frequenta? Não, a disciplina da igreja, ela inicia na igreja onde a pessoa tem o seu nome como membro e ela é concluída, o processo da disciplina é concluído com a pessoa sendo membro daquela igreja. Portanto, durante um processo de disciplina, se ela está sob censura da igreja por um período de tempo, essa pessoa fica impossibilitada de ser transferida para outra igreja. Isso é uma realidade. Essa carta de transferência é uma carta literalmente feita em papel. Pode ser via eletrônica também, mas tem que ter dados do membro que é transferido. Exato. A igreja pode aproveitar essa carta de transferência e fazer alguma observação, alguma informação a mais, além dos dados pessoais? Não, esse é um cuidado ético que a igreja precisa tomar, né? Digamos assim, a pessoa está pedindo sua transferência para outra igreja, mas digamos que tenha sido uma pessoa que tenha tido algum tipo de problema, de relacionamento, alguma situação delicada aqui nesta igreja de origem, e a igreja então vai enviar a sua carta de transferência, alguns se sentem tentados a fazer uma observação na transferência. Escrever, olha, tipo assim, cuidado com essa pessoa, então essa pessoa está passando por um problema. Isso não pode ser feito, né? Se a igreja vê que essa pessoa está enfrentando alguma situação que a impede de ser recebida lá, então a igreja tem a liberdade de não enviar a transferência. Mas uma vez que decida enviar, não pode ter observações qualificativas para essa pessoa. Isso está explícito no manual da igreja. Existe uma inovação no manual com relação à transferência, que se refere àquelas pessoas que têm histórico comprovado de abuso de menores. Então, ao se enviar... Que acompanha essas informações. Ao enviar a transferência de uma pessoa que tem histórico, né, antecedentes de abuso de menores, nada vai escrito, mas de maneira discreta, sigilosa, o ancião ou pastor da igreja de origem deve comunicar o ancião ou pastor da igreja que está recebendo a respeito desse histórico da pessoa. É uma informação administrativa, né? Não fica... Para que se tenha o cuidado. Então, essa é uma inovação do manual da igreja, né? A preocupação que a igreja mundial está tendo, isso está muito bem refletido nessa edição do manual, a preocupação em relação à questão de abuso infantil, abuso sexual. Então, essa é a única situação em que se dá uma informação a respeito do membro que está sendo transferido, mas não é por escrito. Ok. Bem, você pode conhecer muito mais sobre esse assunto através do Manual da Igreja, no capítulo 6, a partir da página 53. E eu desafio você a ler esse assunto dentro do nosso Manual da Igreja.